Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, programa da TV Cultura, nossa parceira há 4 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando nesta segunda-feira mais uma edição do programa Tribuna Livre, que hoje recebe como convidado especial o atual vice-reitor da UFAC, Universidade Federal do Acre, e reitor eleito. Ele deve tomar posse em agosto, já que o mandato da atual reitora, a professora Guida Aquino, vai até o dia 11 de agosto. Ele foi eleito em situação muito, digamos assim, diferente do que normalmente acontece na universidade. Primeiro que ele não teve o apoio da atual reitora, embora seja, repito, o atual vice-reitor. Ele foi eleito com ela há 4 anos. E mesmo assim venceu com mais de 52% dos votos. Só que o colega de chapa dele não venceu a eleição. E ele vai ter que conviver nos próximos 4 anos com a reitora, com a vice-reitora eleita com apoio da atual reitora. É a primeira vez que um filho de produtor, e ele se orgulha muito disso, chega a tão importante cargo na UFAC para comandar o 3º maior orçamento do Acre. A UFAC, para você que não sabe ou não lembra, só perde em termos de poderio econômico e financeiro para o orçamento do governo do Acre e da prefeitura de Rio Branco. Ele, portanto, é engenheiro agrônomo e está na UFAC há quase 20 anos. Vai comandar, portanto, a UFAC no quadriênio 2026-2030. Boa noite, reitor. Seja bem-vindo ao programa. Muito boa noite. Agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição, porque assim, a UFAC é do estado do Acre, né? Então a UFAC precisa também, né, ocupar esse espaço dentro da comunicação e agradeço imensamente aqui esse canal, né, o Tribuna Livre. Da gente, né, enquanto ainda não reitor, mas enquanto num processo de transição iniciando, né, poder discutir e dialogar, né, os próximos 4 anos e também tão importante papel que é da educação dentro do nosso estado. Legal. O professor reitor já esteve aqui conosco na semana passada, mas foi no programa da noite, o Boa Noite Rio Branco. Como temos públicos diferentes e abordagens diferentes também, porque lá é um programa de entrevista aqui é 100% de debate, aliás, é o único no Acre a abordar esse tipo de assunto, ou seja, em debate. Então, certamente, muita coisa que não foi falada será falada agora, explorados também outros assuntos. E, como sempre, eu tenho aqui o prazer de dividir o programa com os debatedores e entrevistadores Narciso Mendes e Osmir Lima. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. E boa noite a você, amigo, que está a nos prestigiar. Nós vamos ao intervalo comercial e esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Muito bem, estamos começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, hoje recebendo o atual vice-reitor da UFAC, Universidade Federal do Acre, e reitor eleito. Deve tomar posse no início de agosto, ou pelo menos ainda na primeira quinzena, já que o mandato da atual reitora termina no dia 11 de agosto. Seja bem-vindo, reitor. Osmir, já que você está próximo aí ao reitor, pode mandar a primeira pergunta. Primeiro, prazer de tê-lo aqui, professor. E parabéns pela vitória. Eu sabia que você enfrentou uma barreira grande dentro da UFAC, mas pelos seus méritos, assim acredito, foi eleito reitor da universidade. E a primeira pergunta é uma pergunta que não tem nada a ver com a sua administração. Mas tem a ver com a minha posição permanente de acreanismo. Nós, toda a vida, é uma história muito longa, e eu não vou contar aqui. Nós somos muito discriminados pela União, sempre fomos, desde a incorporação do Acre, onde criou-se território não previsto na Constituição da época,
era para ter sido criado como Estado, mas para oferir riqueza, criou essa figura do território. Basta lhe dizer, reitor, você deve saber, tanto quanto eu, que eles devolviam para o Juruá, do qual eu sou originário, apenas 10% do que produzíamos. Um dia desse, não faz muito tempo, eu fiquei indignado, é a expressão que eu posso usar, quando por uma simples recomendação do Ministério Público, acho que federal, retiraram os nomes dos fundadores e precursores da Universidade Federal do Acre, como Calume, como Omar Sabino, como Zaqueu Machado e tantos outros. Seu conterrâneo, Auro Gélio, o primeiro reitor. O primeiro reitor, Auro Gélio. E eu acho que talvez seja Homens um pacíficos, que nunca, o Narciso sabe disso, que conviveu com alguns, nunca se envolveram nessa questão partidária, né? Sempre foram homens da ciência. E eles retiraram esse nome, para minha indignação. Foi uma covardia dos que assim deliberaram. E eu soube que a reitora era contra. Porque era o quê do Áureo? A ex-reitora do IFAC, a professora Rosana Cavalcante, Sim. que é pré-candidata a deputada estadual, ela é neta do professor Auro Gélio. Então, professor, como é que o senhor viu, na época, já sendo professor, né? Não sei se o senhor participou de um colegiado que assim deliberou. Como o senhor viu essa afronta à história do Acre? Primeira coisa, eu acho assim, eu respeito, né, cada posicionamento. Eu acho que é uma história que a UFAC tem, né, no sua concepção. A universidade fez agora 62 anos, né? Estamos caminhando para uma maturidade, universidade que ainda, né, tem passos grandes para ser cumprido enquanto avançado educacional, internacionalização. Mas eu quero dizer que esse é um ponto que, de algum modo, às vezes, o reitor ele está inerente a cumprir certas determinações. E aí eu não vou criar uma polêmica sobre o caso, é um caso que foi deliberado dentro do Conselho Universitário, a maior autarquia de gestão. A primeira coisa, aos nossos telespectadores, dizer que a universidade ela é plural no sentido de gestão. Fala assim, ser reitor de uma universidade, autonomia, a gente luta tanto por uma autonomia universitária, defendemos uma autonomia universitária e tem que ser defendida, mas muitas vezes ela é atropelada por certas determinações. Muito bem, muito bom. E ao tempo que é uma decisão colegiada. Reitor de universidade... Vou trocar esse microfone seu. Marcelo, ele desligou aqui, não foi? O senhor pode dar continuidade, tá? Mas gravou, né? Gravou. Pode continuar, tá, Marcelo? Porque daqui a pouco eu boto no Muniz. Vai. Então, assim, reitor de universidade, ele está, né, exposto a um processo democrático de debate. Eu sei que foi constituída uma comissão, né, teve suas argumentações, inclusive, tenho minhas ponderações, que é muito pessoal do professor Josimar, mas que reconheço, né, a história de quem começou essa universidade. Né, hoje tenho muito orgulho. Quem viu a minha campanha eleitoral, que é da defesa de um filho de um produtor rural, tenho muito orgulho, né, enquanto engenheiro agrônomo, filho dessa casa, tão novo, né? Eu falo assim, as pessoas, mas você já é reitor? Né? Cabelos brancos, cadê os cabelos brancos? Eu falei, talvez virão agora, quando de fato chegar a reitoria. Mas, Osmir, acho que, de todo modo, entendo o posicionamento, não vou fazer juízo de valor aqui, enquanto uma posição que é muito particular, mas que a história da universidade ela precisa ser respeitada, ela precisa ser reconhecida. Né? Pretendemos, durante esse processo de gestão, reconhecer esse legado de 60 anos, né? A maturidade da universidade. Nosso plano de gestão ele traz elementos que nós precisamos dialogar com uma nova universidade, frente aos desafios que nós temos hoje. Lá no princípio, as pessoas contam a história da universidade que a UFAC era
né? Basicamente, os funcionários, os carpinteiros, os pedreiros, depois era recomposto ao quadro. Então, assim, são histórias que hoje ainda temos servidores daquele momento que hoje são motoristas, estão ali já no abono permanência dentro da universidade, tem seu legado. A UFAC hoje precisa olhar, né, no seu contexto formativo, junto a uma sociedade. Nós precisamos nos aproximar de uma sociedade. Hoje precisamos ter a formação, que eu falo, a formação transversal, a formação que consegue dialogar, né, do setor produtivo das indústrias ao setor ambiental, ao setor do território, das comunidades indígenas. Então, esse é um papel de universidade que a gente quer colocar e caminhar à frente a isso. Ô, professor. Mas, Narciso, deixa eu só dar uma explicação, professor. Olha, quem está indignado é alguém Sim, não, compreendi. que lutou pela redemocratização. Que é um democrata no processo. Né? Lutou pela redemocratização. Inclusive, fui constituinte para fazer pelo MDB, na época. Então, eu estou falando com uma certa moral Sim. de fazer essas críticas. Eles não eram meus parceiros políticos. Pois não, Narciso. Professor Josimar, meus votos de boas-vindas para o comando da nossa UFAC, que já tem uma história, não é só entre nós. Eu fiquei altamente gratificado quando, num exame sobre médicos do Brasil, os médicos formados na nossa UFAC obtiveram nota 4, quando o limite é de 1 a 5. É. Quer dizer, isso para a gente é muito honroso. Mas eu pergunto para o professor Josimar, que chegou à presidência da UFAC, à reitoria da UFAC, quando o senhor não era tão especulado para assim se transformar. Aí eu pergunto, para fazer justiça ao título que o senhor adquiriu de magnífico, Já estou aprendendo esse nome, viu? magnífico, Que eu falo, eu sou o professor ainda. qual é a obra magnífica que você pretende deixar para o ensino público do nosso Estado, sobretudo o de terceiro grau? Olha, no nosso plano de gestão, vamos consolidar a formação. Hoje o Estado tem 5 regionais. Nas 5 regionais, a UFAC hoje está presente em 3. Se você olha o centro do Estado, a UFAC não está presente permanentemente. Aí eu quero dizer ali, a Regional Tarauacá-Envira, nosso plano de gestão, nós vamos lutar para tornar-se a UFAC permanente, um campus. Um campus. Transformar a UFAC em multicampus. A UFAC hoje só tem um campus, que é o campus de Cruzeiro do Sul, Campus Floresta, que de fato comecei lá sendo professor. Então a minha história também nasce enquanto professor da universidade, lá em Cruzeiro do Sul. Já é uma... O qual tem o título de cidadão cruzeirense, Osmi, e tenho muito orgulho. E vamos trabalhar hoje, por exemplo, o governo federal. Você é um cara criando duplicidade. E mesmo assim, vivenciei um início transformador da UFAC no Campus Floresta, que foi ali depois de 97, né? A gente começou ali o campus, né? Foi para o Canela Fina, um sonho de Olei Cameli, que comprou uma área, doou para a universidade, professor Carlitinho como reitor, por isso tem as histórias. Começou a desenhar um campus em Cruzeiro do Sul, isso de algum modo não teve o orçamento, nem teve um debate político. Depois isso é resgatado no final da gestão do professor Jonas e passa a ser o Campus Floresta. Hoje o Campus Floresta é um campus maduro, que é um outro projeto de universidade que nós vamos lutar para a emancipação. Para nós termos um sonho que é a Universidade Federal do Vale do Juruá. Há 10 dias atrás, o governo federal Está me agradando muito. aprovou 2 universidades. Uma do norte do Mato Grosso, que é ali no campus de Sinop, da UFMT, vai transformar numa nova universidade, que vai dialogar com todo o desenvolvimento do agronegócio, ali Sinop, toda a região ali do Mato Grosso, né, que tem uma pujança aí das grandes culturas, que era só um campus transformado numa universidade. E esse sonho a gente vai começar a discutir com a comunidade de Cruzeiro do Sul, que é transformar o nosso Campus Floresta, que, diga-se de passagem, que a UFAC está presente no jurado desde 79, mas era o curso de Pedagogia e Letras. A partir de 97, entra no programa Reúne, e aí cria o Campus Floresta, que hoje está consolidado, tem mestrado, né? Hoje já tem 2 cursos de mestrado,
né? Vamos pensar em levar alguns cursos estratégicos para a região, como medicina veterinária, não tem no Juruá. E lá tem um desenvolvimento econômico. A cafeicultura hoje se destaca. Então, pretendemos discutir com a comunidade e levar um curso na área de ciência dos alimentos, para industrialização, né? Tanto que a gente fala da biodiversidade, dos nossos produtos, e da cafeicultura, que tem uma expansão lá, né? A gente fala hoje mais de 5 milhões de pés de café sendo, né, cultivado no estado, e precisa industrializar, precisa agregar valor pequeno ao grande, ao médio produtor. E o sonho, quando eu falo das regionais, ainda falta uma regional que ali em Feijó, de transformar-se em Campos, e Sena Madureira, que é outra regional, quando você olha o mapa, porque nós estamos lá no Alto Acre. O FAC, nesse momento agora da professora Guida, e deixa um grande legado, começou lá ainda com o professor Minoro, em 2014, que era o sonho do campus do Alto Acre, campus trinacional, né, na Tríplice Fronteira. Só que isso não andou, isso travou em governo federal e agora foi repactuado. Estamos lá numa obra de, né, mais de quase 40 milhões, um prédio lindo, que já vai começar a partir de 2029, o campus definitivo no Alto Acre. Então, eu estou falando em Rio Branco, Alto Acre, Cruzeiro do Sul, e a gente tem um buraco nas 5 regionais. Esse é um grande legado, Narciso, que a gente quer ao longo de 4 anos, não depende só do reitor, depende da bancada, depende de uma articulação, né, com a sociedade também, a pressão da sociedade, né, entre outros projetos. Vou citar um aqui, que é o Hospital Universitário. Inclusive, faz parte de plataformas políticas aí, de candidatos, né, a Senado, de candidatos de governo, de candidatos, né, à Câmara Federal, que eu acho importantíssimo. Precisamos unir toda a bancada. E essa defesa do Hospital Universitário a gente vai retomar. Hoje nós temos um projeto pronto, começou lá do professor Minoro. A gente precisa reconhecer, né, as coisas que tem pronto para a gente avançar. Não precisa pegar esse projeto e jogar no lixo. Não, é reconhecer que nós temos um projeto pronto de hospital universitário, que precisa discutir. E aí eu quero dizer, a sua pergunta inicial, a sua colocação, que é do ENAMED. Como que um reitor não vai defender um hospital universitário sabendo que o nosso curso é de alta excelência, com nota 4? Então, é outro legado que a gente vai trazer. E vamos discutir, né, com a próxima bancada federal, com essa bancada que está em transição, né, que ainda tem emendas a partir desse ano para o ano que vem, com o próximo governador, governadora, que seja quem vai fazer a gestão desse estado, que a universidade precisa, né, acompanhar, né, junto com o estado, junto com as nossas, com os nossos parlamentos, aí eu estou falando especificamente em Brasília, para a gente lutar por esse tão sonho que é um hospital universitário, que vai consolidar. Se hoje eu tenho nota 4, eu quero chegar no 5. Eu sou daquele que, assim, um 4 é ótimo, mas vamos chegar no 5, e vamos trabalhar para chegar nesse conceito. Aí vira bótimo. Esse. Professor, primeiro eu quero cumprimentá-lo, já de antemão, por essa política de aproximação da universidade com as comunidades, com a classe política e com tudo. Porque nós tivemos no passado, quando fica velho, só fica falando do passado, claro. Quando nós participamos da Assembleia Nacional Constituinte, eu e esse cidadão aqui, ao FAC, que seria o pensamento variado, intelectual do Estado, não nos deu um apoio sequer. Eu ainda me lembro, o Narciso sabe disso. Isso aqui, década de 88, 87 e 88. A bancada de São Paulo alugou um andar inteiro só para colocar suas melhores cabeças saindo da USP e outras universidades para dar apoio aos constituintes do seu Estado. Nós aqui não recebemos uma sugestão sequer. Daí a minha alegria, o senhor ter colocado dessa forma. Mas eu tenho uma perguntinha aqui a fazer. Os meus vamos fazer o seguinte, você faz a pergunta na verdade do bloco, tá bom? Vamos lá então. Márcio Nunes, vamos ao primeiro intervalo comercial e voltaremos daqui a pouquinho, hoje me perguntando ao nosso entrevistado magnífico reitor. Já ele vai tomar posse, então já podemos chamá-lo de
Magnífico. Vossa Magnificência. Olha aí, viu? Que Olha os coisa, termos aí. né? Mas é merecido. Eu falo assim, rapaz, não estou acostumado só com professor mesmo. Já é um grande título. Já é, com certeza. Tenho muito orgulho disso. Tem que saber para que lado que eu vou desviar. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você ligou agora, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui a entrevistar o vice-reitor da UFAC, reitor eleito, o professor Josimar, sempre com apoio da Ótica Moderna e também do Grupo Arasuper, que juntamente com a Aramix compõe a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Só uma informaçãozinha a mais, antes de passarmos a bola para o Osmi, é que o doutor Josimar foi eleito, não lembro, ele pode me corrigir aí, um pouco mais de 52%, mas ele obteve apoio dos 3 segmentos da comunidade universitária, dos estudantes, dos docentes, que eles chamam docentes, eu prefiro chamar de professores, e dos técnicos administrativos, que aí envolvem todos os servidores que têm direito a voto. Nos 3 setores o senhor ganhou. Nos 3 setores. E ele defendeu a chapa dialogando com as pessoas e construindo um futuro. Aí o senhor pretende continuar dialogando, né? Um ponto que a gente traz, que é resgate na universidade, que é o diálogo. Né? A gente chegou a colocar alguns pontos durante o processo de campanha, que eu falo, a natureza nossa já é uma natureza de gestão participativa. São os órgãos colegiados, né? A natureza é isso. E muitas vezes, esse perfil de conversar com as bases, de ouvir os estudantes, de caminhar dentro do campus, foi o que eu acho que nos colocou no diferencial de ser eleito. Entendi. Porque a gente trouxe isso muito forte. Legal. Não é crítica quem está na gestão, mas que a universidade ela é muito plural e você precisa, nessa pluralidade, né, sempre estar conversando. Porque o cobertor que eu falo é curto, mas quando você dialoga, às vezes você ameniza ou te dá... Né, muitas vezes a resposta não é o sim, pelo menos quero ter uma resposta. Claro. Se sim, se não, né, um retorno à comunidade, esse é um princípio. Professor, aproveitando aí que o senhor disse que o cobertor é curto, o senhor tem problema financeiro? Todas as universidades hoje têm problema financeiro. Né? A gente não tem como tampar esse sol com a peneira, como se diz no ditado, por causa hoje nós estamos dependendo muito das emendas parlamentares. Hoje, o déficit da universidade hoje chega a 10 milhões. Então, professor, quando eu era deputado, eu tinha preparado uma emenda com apoio do Ministério, de algumas pessoas do Ministério da Educação, e que, infelizmente, por motivo que eu não posso citar, não consegui apresentar, que era o seguinte: as universidades federais todas deveriam ser pagas. Agora, espera lá. Quando o estudante passasse no vestibular, iam fazer uma pesquisa de renda familiar. Se a renda familiar do cara fosse 20, 30 mil, ele pagaria a universidade. Para aquele que não tivesse renda familiar de um salário mínimo, 2, 3, 4, 5, a lei complementar definiria isso, haveria uma bolsa de estudo do governo. O governo pagaria para aquele estudante. Então, não é... Por quê? Para tirar a inversão que hoje existe, eu vi uma pesquisa da Universidade Federal de Brasília, que a grande maioria é de ricos, classe média alta, onde o pobre banca o estudo dos ricos. Por quê? Porque os ricos, classe média alta, têm condições de pagar, um ensino melhor no nível médio. Né? No nível médio, até o 3º grau, né? Ou o 2º grau,
e ele sai preparado para fazer uma vestibular na Universidade Federal. Há exceções, não estou generalizando. Como é que o senhor viria a emenda dessa? Totalmente contra. Por mais que eu lhe respeite, mas assim, defendo a universidade pública, gratuita e de qualidade. Sim. Hoje eu só estou, filho do produtor. Qual a condição que imaginava, aos meus 15 anos, trabalhava no facão, aquilo que a gente hoje vê a comunidade, né? A agricultura familiar. Eu vendo a agricultura familiar. Foi as oportunidades. E tem algumas pessoas que a gente precisa agradecer. Dom Moacir Greco, né? Trabalhou aqui as questões das comunidades básicas, né? Tinha toda uma discussão social, e eu tive a oportunidade de bolsas, de estudo. Dom Moacir conhecendo a minha realidade, vendo aqueles meninos, né, notas muito boas na zona rural, estudando na zona rural, e meu pai, eu sou João, tenho muito orgulho, minha mãe, Dona Creuza, né, sempre envolvida né, nos movimentos sociais, né, nas lideranças como associação, sempre meu pai foi voltado a isso, e eu ganhei bolsa, eu e meu irmão vimos estudar no Colégio Meta, 100% de bolsa. Isso foi transformador, por isso que eu falo. Eu tive a oportunidade, alguém que olhou assim, seu João, nós vamos dar uma oportunidade, filho de um produtor rural, vim morar no 14, lá na vila, que inclusive a vila é Dom Moacir, e chegar à universidade. Se eu não tivesse essas oportunidades, e uma oportunidade depois de entrar numa faculdade pública, hoje não teria essa realidade de ser reitor, de ter mestrado, ter doutorado. Mas o senhor teve oportunidade. E A maioria não tem. E aí, a oportunidade, ela vem também com desenvolvimento de conhecimento. A universidade hoje, Osmir, nós temos uma realidade, 80% dos nossos estudantes vêm de classes sociais com renda per capita abaixo de um salário mínimo. Aqui? Aqui. Esse estudo de Brasília até me provoca, gostaria até ter os dados. Eu vou buscar. Nós temos um levantamento na campanha, eu publicizei isso. Eu peguei uma base de dados da UFAC de 65 mil estudantes, ao longo de um recorte de 15 anos, mais ou menos, 10 a 15 anos. Nós entramos no sistema, fizemos um recorte, para a gente ter elementos para desenhar a política de gestão. Por isso que nosso plano de gestão ele é muito sólido. A gente defende a residência estudantil, a gente defende a creche universitária, porque muitos estudantes, eu tenho estudante, por exemplo, da Cidade do Povo, que a gente acha que a logística é simples, com esses ônibus precários em Rio Branco, que ele gasta 2 horas para sair da Cidade do Povo e chegar na universidade. É verdade. Eu tenho uma empregada que mora lá do mesmo jeito. Então, assim, esse estudante precisa de entender que a chance que eu tive ali, como você fala que tive essas oportunidades, é a oportunidade que ele tem de concluir o ensino superior. Então, assim, a universidade, a UFAC, os números da UFAC nos mostram, tá, que nós temos 80% de alunos extremamente carentes. O restaurante universitário é R$1, é subsidiado, porque senão o estudante, quando a gente tem disciplinas que fala DPLE, disciplinas fora do período letivo regular, para aquele aluno que está reprovado, ou para aquele aluno, né, que tem que se formar, e a gente tem um problema hoje, muitas vezes o restaurante universitário precisa fazer reforma, né, porque a produção de alimento, hoje nós produzimos mais de 3.000 refeições diárias. Esse estudante, se a gente não dá o auxílio, ele não consegue permanecer na universidade. Ô, professor, o Osmir Lima, nós estivemos juntos no Congresso Nacional E da Constituinte. e da Constituinte. Só que naquele tempo, o Osmir fazia parte da esquerdona e eu fazia parte da direitona. É amadureci, mano. Aí, professor, o que é que acontece? O nosso Brasil está passando por uma travessia muitíssimo arriscada. Os gestores públicos costumam, para se eleger, se tornarem politiqueiros, prometendo coisas que não farão. E nós estamos vivendo um momento mais perigoso. Hoje no Brasil, até uma partida de futebol,
a divisão Lula-Bolsonaro se apresenta, as torcidas, etc, etc. A minha pergunta é, o senhor está isento dessa polarização odiosa ou o senhor abraça? E segundo, se a atual gestora Guida Aquino, de quem o senhor vai receber o mandato de magnífico, tiver legado, boas ações, o senhor as manterá ou, a título de protestar, será contrário? Vou começar pela última pergunta. De forma nenhuma, né? Guida é uma parceira, atual sou o vice-reitor ainda da construção com a Guida, né? O caminho que nos levou, né, a outros momentos. Isso é natural da política, né? E, né, já até conversamos pessoalmente, né, de reconhecer, já publicizei aquele primeiro bloco aqui, a gente falando do campus de Brasileiro. É um projeto de universidade trinacional. Né? A gente tem já discussões, por exemplo, do curso de Relações Internacionais, de fazer a discussão da internacionalização da universidade, começando por ali, tão importante, né, para um país. Vamos falar de emergências climáticas. Né? Nós estamos vivendo aí um super El Niño. Né? Os meteorologistas estão num prognóstico que esse ano é um ano de muita seca. Inclusive, os dados dos nossos pesquisadores da universidade, o professor Foster, entre outros, já está apontando isso. Nós podemos ter hoje, a partir de outubro, novembro, uma seca histórica no nosso Rio Acre, que afeta, né, a população de Rio Branco, pela captação de água, etc. As políticas públicas precisam, né, entender que nós estamos vivendo isso aí. E a universidade, ela tem esse papel. Então, legados. Vou contar outra história assim, de efeitos, acho que dentro da gestão da Guida, que a gente vai continuar. A interiorização. A universidade hoje ela está interiorizada com vários cursos. Hoje eu tenho um curso lá em Assis Brasil, de Economia. Eu tenho um curso de teatro ali em Tarauacá. Né? Tem um curso espalhado em Jordão, em Porto Valdo, em Marechal Taumaturgo. Isso é um legado, porque é onde a universidade chega, Osmir, para transformar a vida de pessoas que nem lá, se mesmo que às vezes você tivesse o maior recurso, muitas vezes você não tem condição de colocar seu filho... Nem Cruzeiro do Sul. Você não consegue. Não. Né? E a oportunidade que a universidade chega. Isso é um legado, a gente vai continuar e vai fortalecer. Né? E eu acho que reitoria da universidade, nós somos, até a gente disse assim, passou as eleições, todos somos o FAC. Né? Vamos trabalhar no projeto de universidade, né, que avança, reconheça as construções. Né? Eu fui aluno do reitor Jonas. Depois, né, voltei como professor na gestão da professora no final do Jonas da Olinda. E depois tive a oportunidade de ser pró-reitor na gestão do Minoro e hoje sendo reitor após dessa composição de 8 anos com a Guida. Então, é reconhecer. A história da universidade, ela é desde, né, de Áureo Gélio, de todos, né, que foi o grande, né, defensor de muitas estruturas. Daí o meu inconformismo. E até chegar, né, à gestão da professora Guida, cada um tem seu legado e precisa ser reconhecido. Tá? Professor. Mas eu não respondi aquele ponto que você falou das questões partidárias. Que eu investi a pergunta para começar falando. A universidade não tem partido, né? Professor Josimar aqui não é filiado a nada. Né? Nós estamos discutindo, vamos continuar. Inclusive, até os nossos pré-candidatos, né, ao governo do Estado, nos colocar à disposição enquanto universidade. Né? Porque hoje a universidade tem um potencial imenso. Porque eu tenho mestre, eu tenho doutores, eu tenho pós-doutores. O maior capital humano são as pessoas dentro da universidade, capacitadas. Esse Estado pode, muito bem, aproximar-se dessa discussão com os nossos doutores, Osmir. Como você disse lá na época da Constituinte, né, dos colegas de São Paulo, levaram. A universidade hoje tem expertise e talentos para discutir mudanças climáticas, para discutir a questão, né, da industrialização, para discutir questões da internacionalização. Hoje, eu falo assim, não preciso buscar um pesquisador em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui. Muitas vezes a gente não tem essa relação, né, dessa construção desse debate ou de apropriar-se. Mas aí, professor, aí... Para a próxima pergunta, do próximo bloco.
Você está sempre deixando para depois, né? Tá bom. Deixar um suspense no ar. Ele tá te marcando, né? Eu já vi. Hoje você está mais atuante. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco. Sendo um atacante A terceira e última parte do programa. Até já. Professor, mas sabe... Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, recebendo o reitor eleito e, no momento ainda, vice-reitor da UFAC, professor Josimar. Lembrando que o professor Josimar teve como seu colega de chapa na eleição o professor Marco Antônio Amaro, que não venceu. Por isso, ele vai administrar a UFAC a partir de agosto com a professora Almercinda. Messina Balbino, é isso. E ele derrotou na eleição o candidato da reitora, professor Carlos Paula de Moraes. É isso. O senhor falou agora há pouco no Teatro José Potiguara, não? O senhor falou em Tarauacá, o curso de teatro lá, e tem sentido, porque lá os meus Narciso, e para você que ainda não sabe, o Teatro José Potiguara é o mais antigo do Acre, um dos mais antigos da Amazônia. O Teatro José Potiguara vai... com quase 100 anos tem mais tempo que o Acre está. Centenário. É Centenário. Por isso que essa discussão que a gente levou o curso de artes cênicas. Isso, faz sentido. É do tempo do departamento do Alto Juruá. Sim, exatamente. Cuja capital era Cruzeiro do Sul. É isso aí. Saudade maravilhosa. Professor, no meio do povão, do nosso povo, e de outros lugares do Brasil, há uma percepção clara de que as universidades federais, e aí eu estou colocando quase todas ou todas, é quase uma escola de formação esquerdista. Há essa percepção, né? Sim. Agora, os alunos de história, pelo amor de Deus, eles conhecem muito mais Karl Marx do que o movimento autonomista de 1910 em Cruzeiro do Sul. E eu vou lhe dar um exemplo. O Ayrton Rocha, que é professor, já está aposentado ele? Não. Meu amigo, mas Encontrei com ele ontem, lá no Araçupa. Ele está aqui passando... Ele tem tempo. Ele está morando na Bahia agora. Doutorado, sei lá. Que é meu amigo querido. Gente boa. Né? Ele me convidou uma vez para fazer uma... Não é palestra, quem sou para estar fazendo palestra, mas conversar sobre um movimento autonomista de 62, que eu participei, e falar sobre os outros movimentos que ocorreram na época do território, que fez com que a União unificasse, acabasse com os departamentos, no tanto, o Zé do Sul teve em 10, aqui o departamento de Sena Madureira teve em 12 e aqui em 18. Eles viram que era muito complicado e unificaram. Muito bem. Eu, quando cheguei lá, a primeira pergunta que eu fiz, tinha uns 50 alunos, nossa, mais ou menos. Ele convidou de várias classes e tal. Eu perguntei, quem de vocês conhece o movimento autonomista de 1910? Quantos levantaram a mão? Nenhum. Nenhum, professor. E foi o movimento mais importante que nós tivemos na história do Acre. Foi um movimento que depois o prefeito nomeado pelo presidente da República. Houve um início de uma luta armada. Né? Por quê? Porque para nós produzimos, digamos, 600 mil réis. Eles devolviam 10% para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, pagamento de funcionário, etc, etc, etc.
Eu, sinceramente, um movimento daquele importante que foi para o resto do Acre, que depois 12, e Sena Madureira teve outro movimento autonomista, e depois 18, teve um terceiro aqui em Rio Branco. Osmir, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Por que o Zé Augusto foi o grande líder do movimento e depois ele perdeu a eleição para o Zé Augusto, que teve como discurso Guiomar, principal... você quer dizer? Guiomar Santos, que perdeu a eleição para o Zé Augusto, que teve o discurso dos autonomistas. Aí é outra história. Aí é outra história, não me pergunte, eu já expliquei isso pessoalmente. Eu não posso explicar em público o motivo. A legislação permitia que, naquela época, duas candidaturas. Ele candidato Guiomar a governo e ao Senado. O Zé Augusto a deputado federal e ao governo. Ele ganhou para governo e deputado federal. Entendi. Aí tinha um acreanismo no meio também. Para governo e ganhou para o Senado. Mas tinha um acreanismo também no meio já ali. Não, ali é outra história. É melhor não falar nisso. Mas, professor, eu adiantei um pouco, mas a minha preocupação que eu vejo hoje é que nós formamos, com exceção talvez da medicina, que muitos estudantes preferem continuar na sua terra, muitos formandos, vão fazer residência aqui ou fora, depois voltam. Eu tenho, por exemplo, 2 sobrinhos que voltaram para Cruzeiro do Sul. Mas a grande maioria das profissões não encontram emprego aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo, e que me perdoe os pecuaristas e agricultores. Eles preferem usar a experiência que têm do que contratar agrônomo, do que contratar veterinário, aí vamos na experiência, passando de pai para filho. Isso também não é um motivo de preocupação da geração de emprego para esses jovens que estão recebendo conhecimentos técnicos, científicos e são fundamentais. Por exemplo, a minha filha foi sua colega de engenharia agronômica. Ela teve que submeter a um concurso público, senão não teria emprego. Isso também não é preocupante. Quando o Acre e a Amazônia estão praticamente impedidos de se desenvolver por excesso de ambientalismo, é que eu gostaria de saber disso. Não sei se é excesso, tá? Nós estamos vivenciando momentos difíceis. Mudanças climáticas, a conta chega. A conta chega. E eu defendo que nós precisamos preservar, nós precisamos, né, por mais que... A minha formação em agronomia é uma formação muito pautada na sustentabilidade, e é isso que a gente defende. A universidade ela tem um papel formador. Tá? Nós temos um papel que é de qualificação profissional. Outras questões, quando eu falo da sociedade, hoje, vou falar um pouco da transição que a gente está vivenciando, tá? Em algumas áreas da formação. Hoje nós temos a inteligência artificial, que ela nos consome em todos. E nos preocupa também. Em todos os aspectos. Mas, como o senhor colocou aí até a posição, né, do engenheiro agrônomo, muitas vezes, né, os nossos pecuaristas ou empresários do agronegócio não contratam, já tem se mudado bastante. Os últimos dados que a gente tem, os nossos grupos de pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa na área animal, chama GESPEC. Esse grupo hoje ele é consolidado. Os nossos estudantes, né, se formam e automaticamente eles já estão vinculados em alguma cooperativa ou até mesmo produtor. O produtor já está mudando esse cenário, porque as tecnologias chegam e chegou no campo. E a tecnologia que chegou hoje, ela tem a IA embutida. Você compra um trator hoje, ele tem GPS, ele tem piloto automático, ele tem, né, sistemas autônomos, que de algum modo você precisa ter a capacitação. Em alguns casos, estão preparando os filhos e os netos para voltarem a trabalhar na propriedade. E esse é um grande desafio. Tá? Por mais cenários, se eu pensar no curso de agronomia na década de 90, 85, era uma outra realidade. Hoje não. Hoje eu acho que a gente hoje tem uma realidade. Eu tenho 2 estudantes meus, fizeram monografia, né, aquele trabalho de conclusão de curso, em seguida já estavam trabalhando aqui em Rondônia, em multinacional. A Rondônia.
né, trabalhando aqui na divisa do Acre, né, fazendo todo esse processo. Isso está chegando no Estado também. Então, assim, o papel da universidade hoje é de qualificar e qualificar seus quadros, e temos formados muito, né, quadros bons. Também concordo e discordo ao mesmo tempo do concurso. Hoje, se você olhar nas secretarias de governo, nas estruturas de governo, são frutos da universidade. Na sua maioria, são pessoas que passaram pela universidade, né, e têm demonstrado capacidade técnica de também desenvolver. Né. Talvez aí nós precisamos ter um elemento das ações políticas caminhando. Por exemplo, a ZPE, outras políticas, Peixe da Amazônia S.A., estou falando só da área mais agrária, que foram políticas públicas que não teve, talvez, faltou ali em algum processo, né, discutir melhor a cadeia produtiva, consolidar essa cadeia produtiva, para não ser uma política pública que tivesse alguma falha no processo. Então, assim, Osmi, a universidade ela cumpre o seu papel. Você falou até da medicina, né? Muitos estudantes hoje, nós temos algumas políticas, como o bônus regional, que fez com que os nossos estudantes do Acre iniciam uma política de fixação. Na Amazônia, nós temos um dado, Osmi, e nós tinha um déficit em 2018 de 10 mil doutores na Amazônia. A gente precisa popularizar a ciência dentro da Amazônia. Nós temos os bioativos da Amazônia, a bioeconomia. Né? Nós temos das moléculas, né, naturais, das punk, dos alimentos alternativos. E isso, a pesquisa, né, de ponta, ela precisa, às vezes, aquela nossa pesquisadora que conseguiu, né, fazer com que um tetraplégico, e ficou super famosa, né, ela teve que tirar dinheiro do bolso para manter sua pesquisa. Esse é um debate que a gente precisa entender, dentro da economia, dentro da geração futura de um país. Professor, reitor, ainda bem que, en passant, o senhor falou num assunto que a Celinha, minha esposa, disse, não deixe de questioná-lo. O senhor falou aí do tal do bônus regional. Olha, as primeiras turmas de alunos da UFAC aqui, se não for verdade, me corrija, 95% dos alunos, das vagas disponíveis, era para alunos que vinham de São Paulo, do Rio, de Minas. É verdade? Notadamente na área de medicina, né? Não, sobretudo medicina. Sobretudo medicina. Porque, Osmi, desde o meu tempo de formação, que a medicina ocupa o primeiro lugar na preferência, até pela rentabilidade E como estava mais difícil, né? Aí, eu pergunto, hoje, graças ao bônus regional, nós já assistimos vários alunos do Acre, pelos benditos 15% de vagas preferenciais para os acreanos. Eu pergunto, qual é a sua opinião? Esse bônus é antidemocrático? Ele é anti-aperfeiçoamento? Que diz, aí o cara que sabe bem é reprovado por outro que sabe menos. Mas esse equilíbrio é para que haja um equilíbrio social da própria educação. Perfeito. Porque senão os filhos dos bilionários matriculava o filho numa escola de primeiro grau de São Paulo, Aí vem disputar aqui. concorre, aí no dia que se forma, no outro dia vai embora do Acre. Claro. Aí o nosso déficit de profissionais continua. Me detalhe, se dirigindo à minha mulher, a ex-deputada Célia, que você também torce pelo bônus ou tem críticas a fazer? Não, bônus é algo que eu defendo. Na minha família, eu tenho um médico que saiu lá, filho de um produtor rural, meu primo, que foi o bônus que colocou ele. Hoje é médico. Especialista hoje. Se você hoje, assim, saiu, se formou, fez residência, está montando sua estrutura e trabalhando. O bônus, ele veio, né, para diminuir esse déficit histórico no nosso Estado, que é de ter profissionais, não só da medicina. O bônus hoje consolidou até a própria área do direito, interiorizou em alguns pontos o bônus, cursos que eram estritamente só de Rio Branco. O bônus deu oportunidade a estudantes do interior.
né? Em alguns cursos que também não só medicina, mas o curso de direito. Hoje a gente tem a realidade do curso de direito. Pelo bônus, a gente recebe aluno de Feijó, de Tarauacá, de Sena. O quanto, quando não tinha um bônus, você acabava vinculando aqui Tolhindo, né? as escolas privadas, que estão em Rio Branco. Vamos ser muito coerentes, né? As escolas privadas de ensino médio, se você vai em Tarauacá e Feijó, você não tem essa estrutura educacional. E o bônus, ele vem, né, com esse papel, e vamos trabalhar. Inclusive, acho que a gente pode abrir um debate, um bônus para as regiões isoladas. Que esse é um desafio que a gente tem enquanto universidade. O que eu penso para o Jordão? O que eu vou pensar enquanto universidade para ter, talvez, a universidade tem que começar a ter essa pauta. Será que 15% no estado, mas será que em regiões de IDH muito baixo, que é onde você não consegue nem vincular um mais médico, você às vezes não consegue nem vincular aquele profissional mais médico pela toda a política do governo. Será que nesses pontos eu me questiono e defendo? Talvez a gente tenha que abrir aí um parênteses e fazer uma discussão dentro da universidade para as regiões extremamente isoladas e você, não de 15%. Será que lá não poderia fazer algum ensaio e ter um pouco, uma bonificação para que, de fato, e o compromisso de aquele futuro profissional, né, com certeza vai voltar para o seu próximo dos familiares e vai desenvolver. Né? Estou falando só numa área que é medicina, que é uma área muito... O senhor, quando eu falei em excesso na questão ambiental, o senhor disse, não, deu a entender que não concordava muito. O senhor conhece Porto Walter? Conheço. Porto Walter, professor, quando o rio seca no verão, não chega nem canoa, praticamente. A pessoa tem que sair de lá por via aérea. Um prefeito tentou começar uma estrada de Porto Walter a Cruzeiro do Sul, assim como também tem um problema em Taumatu, que tem uma cachoeira no meio do rio, quando o rio seca. As populações ficam isoladas, o custo de vida aumenta significativamente, fica quase o dobro do custo de vida de Rio Branco. Aí há um projeto. Esse pessoal ambiental, aí vem o Ministério Público e entra com ação, Ministério Público Federal, né? Mandando parar. Eu, prefeito, não pararia. Não, entra com ação, vamos defender até o Supremo. Mas ele teve que parar e está respondendo a processo, prefeito. Ora, é muito bom a pessoa, que os grandes ambientalistas, eles estão notadamente nas praias de Copacabana, ou alguns em Paris, Londres, porque são bancados com recursos internacionais. E querem deixar a nossa Amazônia adormecida. O senhor falou, por exemplo, nós temos que explorar as questões da bioeconomia. Qual é a indústria que montaram? Eu conheço muita gente que está catando produtos daqui e levando para o Rio de Janeiro, para a Natura, para outras e tal. Por que não montam uma indústria aqui? Por que não gera emprego aqui? Proibir que uma população miserável, como a grande maioria da população de Rodrigues Alves, não tenha acesso em casos de saúde, em casos extremos, a uma cidade maior, por 100 quilômetros apenas. Para mim, isso é um crime. Eu usaria uma expressão cristã. Quebrada aos réus, vingança. O senhor não concorda que há excesso em alguns lugares? Eu acho que assim, tem que ter um equilíbrio. Sempre defendo, politicamente, tecnicamente, né, a universidade. Hoje, inclusive a universidade agora está sendo instada, Osmir, para discutir a questão climática, né, das emergências climáticas. Tá? Nós debatemos um dia desse aí a questão do nosso Rio Acre. E eu estou falando, esse ano, os dados nos apontam, e não é só da UFAC, os dados nos apontam que nós teremos um ano de uma seca extrema. De uma seca extrema.
quando eu falo assim, nós temos que ter o equilíbrio. Eu sempre defendo o equilíbrio. Não é dizer, a universidade, eu não tenho nem como me posicionar se uma estrada A, B ou C, o impacto dela. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é que nós precisamos, né, ter uma consciência ambiental no processo formativo. E isso eu defendo, uma consciência ambiental. Porque, de algum modo, é pensar nas futuras gerações, mas também eu preciso ter uma consciência da produção, de desenvolvimento econômico, Exatamente. desenvolvimento social. Por isso que a palavra equilíbrio é uma palavra que se assenta muito bem nesse debate. Porque o Enquanto seu prefeito universidade. Ligeira Pátria fala muito do desenvolvimento sustentável, que eu concordo. Mas eu não vejo isso na prática. Eu vejo só sustentabilidade sem desenvolvimento. Tem pormenores nesse processo. Tá? Tem pormenores nesse processo. Mas, assim, voltando a dizer, nosso papel de universidade, e você olha o nosso regimento, as nossas cartas magnas, né, até o meu plano de gestão, ele tem que dialogar com o que a gente está vivenciando hoje. As pesquisas apontam um aquecimento global de mais de 2 graus. E isso vai interferir, inclusive, na extinção de fauna, de biodiversidade, importante para muitos processos ecológicos. Ô, professor, já está terminando mesmo? Está terminando. Suas considerações finais, mas dá para deixar a última pergunta. Não, eu vou apenas lembrar aqui o seguinte. Ninguém contesta mais os xiitas ecológicos do que eu. Eu. Agora, Mas o doutor nem é de 8 nem de 80. ninguém né? contesta Equilíbrio. mais os grileiros, aqueles que têm fortunas e querem deflorar a floresta a qualquer custo, do que eu. Esse é o ponto mais grave. Esse é o ponto mais grave. Então, acontece o seguinte, as lições estão sendo dadas agora. O meu Nordeste, que o povo começa o ano rezando por chuvas, Está lá a situação que está agora. hoje está todo alagado, rezando pelo sol. O Rio Grande do Sul, nos últimos 2 anos, já passou pela maior enchente e pela maior seca. E isso, senhor Osmi Lima, é porque nós precisamos respeitar, agora de forma científica, de forma responsável, o meio ambiente. Do contrário, vai virar o quê? Porque se essa Amazônia fosse entregue a muitos exploradores, ela já estava metade dela no chão e virada cinza. Mais da metade. Mais da metade. Então, o que eu acho é que nós temos que contestar os extremos. Os excessos. Os excessos, é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos imaginar que a gente vai... Primeiro que o mundo não permitiria, pronto. O mundo não permitiria que se um governo brasileiro irresponsavelmente resolvesse destruir toda a floresta amazônica. Não tem interesse de ninguém destruir toda a floresta. Isso é conversa de ambientalista. Meu reitor, parabéns pela sua exposição. Você divulgue. Você sabe por que é que a moça bonita se casa bem? Sabe não? Não. É porque ela põe a cara na janela. Então a universidade tem que pôr a cara na janela de nós, acriando a UFAC, para a gente saber da sua importância. Sim. Porque senão, se a moça bonita fica na cozinha fazendo café e lavando louça, ela vai se casar com quem? Então, obrigado pela sua presença, gostei. Você deve fazer o que você está fazendo, se reconcilie, e eu acho que nem precisa, com a sua antecessora, para que juntos possa fazer da UFAC o que vem fazendo. Osmi Lima, suas considerações Eu vou finais. fazer um ligeiro comentário do que falou o Nascimento. Primeiro, questão de grileiros, isso é questão de polícia. Agora, se não tem polícia, se o Estado está dominado por facções, o Brasil como um todo, isso é um problema de segurança. Grileiro se combate com polícia. Está invadindo terra que não pode, então não é por esse caminho. Não é?
e seca, Narciso. A maior seca da tua região não foi agora, não. Foi em 1877. Mas foi única e nunca mais se repetiu a mesma seca. Não, foi a maior. O Riozinho do Andirá partou em 1977, 78. Pois Não é. tinha descaso O ambiental naquela que época, não. precisa é não o extremo do ambientalismo, isso eu concordo. Aqui ninguém quer derrubar a floresta como um todo, ninguém é maluco. Se você for na minha casa, ali no IP, é a casa mais arborizada que tem. Você está fazendo sua parte no IP. Tá É fazendo a sua mais parte. arborizada que tem. Tem nenhuma que se compare. Eu vi no meio de uma floresta. Daqui a pouco não vai ter sol mais nem na piscina. bicho. Agora, o que eu não posso... não tem. Não tem. Não tem. O que eu não posso, professor, é me conformar nessa preservação que deixa inúmeros miseráveis, como está acontecendo hoje no Acre, inúmeros miseráveis, municípios sitiados. Isso eu não me conformo como acriano. Não me conformo. Eu queria, e meu avô, que foi pioneiro, um dos pioneiros da fundação do meu município, eles queriam implantar aqui uma civilização. Eles não vieram aqui com todas as dificuldades, como seu pai não veio para cá com todas as dificuldades da época, apenas para depois ficar, vamos preservar essa mata aqui. Não, vamos fazer com equilíbrio. Desenvolvimento sustentável, então vamos fazer a sustentabilidade junto com o desenvolvimento. E não fazem. Mas, professor, eu agradeço muito. Foi uma satisfação enorme tê-lo aqui. Gostei de sua resposta, mas nem tanto. Muito bem. Só mais Um abraço, que o senhor tenha um bom sucesso lá na coisa. E de vez em quando convide para debates figuras antagônicas. Legal. Lá na São Paulo. O reitor foi eleito no dia 27 de março, em segundo turno. A eleição não foi nada fácil. Durante o programa, a gente revelou alguns dados para deixar o telespectador bem informado sobre todo o processo. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho realizado enquanto vice-reitor. Parabéns pela campanha vitoriosa e boa sorte à sua gestão, que começa em agosto. Ok? Foi um prazer. Igualmente, queria agradecer o espaço, dizer que a universidade é isso. Osmi, Narciso, todos que estão nos ouvindo, é um debate. Eu sei que, assim, em alguns momentos, não é o que você diz assim, não a resposta, mas é a pluralidade. Eu falo de UFAC com muito amor mesmo. Eu falo assim, o UFAC é a minha casa, é o meu dia a dia, é aonde eu falo para os meus filhos, aqui, meu filho, isso aqui você tem que passar na universidade pública. Você tem que valorizar uma universidade pública. E isso eu falo quando eu estou lá numa formatura, que é um momento mágico. Né? Espero que o nosso amigo daqui a pouquinho, os filhos, né, vai estar lá. Esse privilégio também. Vai ter esse privilégio. Eu falo assim, devolva à sociedade o que foi investido em você, independente da carreira. Do médico, seja do agrônomo, seja do cientista político, do pedagogo, devolva. E como é que eu devolvo à sociedade? Fazendo um bom serviço, seja no funcionalismo público, seja na iniciativa privada, seja em qual forma, mas atenda bem, com empatia, a comunidade, a sociedade, a criança, se você vai estar aqui. É devolver à sociedade o que nos investe dentro do processo educacional. Então, queria agradecer o espaço, dizer que estamos sempre abertos para discutir universidade, para discutir formação, e vamos trabalhar nos próximos 4 anos. Né? Lembrando que nós somos uma universidade amazônica, uma universidade que precisa ser internacionalizada, estamos ampliando, a questão da formação como inteligência artificial, entre outras, precisa fazer parte desse ciclo de formação dentro da universidade. E são desafios. O orçamento é um grande desafio, né? Por isso, sempre que a gente tem a oportunidade de dialogar com os futuros parlamentares, né, no contexto político, que nos apoiem enquanto universidade nos projetos estratégicos. Hoje a gente tem trabalhado dentro do plano de gestão eficiência energética, sustentabilidade, para ser modelo. A universidade tem que ser um case de modelo para que possamos influenciar toda a sociedade. Agradeço o espaço. Um prazer. Muito bom.
que o magnífico reitor possa usar bem os recursos financeiros da UFAC para fortalecer a estrutura física, a estrutura acadêmica, a estrutura administrativa, a infraestrutura complementar, enfim, que a nossa UFAC continue caminhando para conseguir cada vez pontos importantes, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma edição do programa Tribuna Livre. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite. ZYA 201, Sociedade Acreana de Comunicação Fronteira Limitada. TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura.